Estamos de volta com o segundo bloco do Melhor e Mais Justo, hoje discutindo a negociação entre governo e caminhoneiros para regulamentar essa profissão. O China estava nos falando aqui, enfim, do que ele considera essa injustiça em relação ao que era a carta frete e por que melhorou com a nova lei e com a modificação nas formas de pagamento. E o que falta, né? Regulamentar ou acertar nessa operação para que os caminhoneiros se sintam, de fato, mais contemplados em seus direitos. Perfeito. Evidentemente que tudo que muda, uma lei que muda mais de 50 anos, meio século e mais 10 anos, evidentemente que há ajustes, mas só veio para beneficiar, porque o caminhoneiro hoje ele tem sua liberdade. Hoje, para o posto de gasolina, convencer o caminhoneiro pela abastecer no posto dele, tem que ser através de bom serviço, um bom tratamento, boas condições de comida, mas não como era antes, que era uma escravidão, era o que eu chamo, continuo falando, que é frete de cabresto. Isso acabou. Evidentemente que nos ajustes isso demora um pouco. E ainda tem algumas transportadoras, que a maioria já entenderam, que quer exigir que eles criem uma microempresa para começar a pegar a carta para pegar a sua carga, né? Ou, se não criar uma microempresa, tem que pagar 10% a menos para que pegue uma carga. Então, isso aquelas empresas que são desonestas, que não estou generalizando, e tem muitas honestas, o que mais tem é empresa honesta. Então, a carta frete veio para moralizar. Então, não sei por que essa aberração. O fim da carta frete. Não, a continuidade, acabar com a carta frete. Frete veio para moralizar. Veio para moralizar, está no artigo 5º da 11442. Hoje tem uma regra para o carregamento. Então, o caminhoneiro hoje abastece onde ele quer. Chega no posto, o preço não está de acordo com as minhas postas, eu vou para outro. Só aproveitar, é que a discussão toda não é... As empresas não estão indo contra o que se faz, ou pelo menos a proposta, que é o depositar na conta corrente. E ele, tendo o banco que ele quiser, ele manipula da forma que ele quiser. Isso ninguém é contra. E com isso, claro, sou obrigado, as empresas são obrigadas a cumprir as obrigações acessórias de informar a Receita, INSS, o que vale. Não é esse o bote da história. Mas veja bem... Agora, eu depositando, se você não tem uma Receita Federal com corpo suficiente de fiscalização, menos INSS, muito menos a NTT, não é novas regras, novas burocracias, novos custos para o segmento que vão resolver o problema. Porque a lei era clara, depositava em conta ou outros meios. Só que na hora de regulamentar o depósito em conta ou outros meios, eu ainda tenho que pagar. Posso interromper? Por isso. Né? Então, a polêmica que nós temos é essa. Nós não somos contra ela. Que seja através de conta corrente, eu acho extremamente. Primeiro, se for falar tributariamente, esta despesa só tem validade jurídica quando ela é feita via conta corrente. Esta é uma regra que, inclusive, já tivemos problemas eleitorais, sabia se era corrupção ou não. Por quê? Tinha de ter o pagamento daquela despesa. E não o pagamento em dinheiro. Ninguém paga 10 mil, 20 o jeito mil, 30 mil. O jeito de sonegar, enfim, etc. E quando é depósito em conta, o que acontece? Você vincula aquilo, vai ter uma movimentação financeira. Você dá origem, né? Dá origem. Então ninguém é contra isso. E tanto que as empresas querem desta forma, porque para não ser glosada na despesa, para isso ela tem que pagar mais imposto de renda, uma vez que houve a glosa. Então o Chino está querendo interromper, entra. Quero. Diga. Eu acho que está correto. Como está correto, porque ou através do cartão, que o caminhoneiro achar que deve, tem vários, são 13 operadoras de cartão agora, gerenciadoras de cartão, tanto é através do cartão como na conta corrente, então não vejo nenhum mistério. Porque antes se recebia em dinheiro, recebia em cheque, na carta frete. O que tem de cheque devolvido lá na nossa entidade, de 2 meses, 3 meses, anos, que ninguém paga. E outra coisa, quando voltava o cheque, o cara ir lá buscar, ele para ir buscar o dinheiro que já é dele, o cheque que foi voltado, ele também tinha que passar pelo mesmo processo. Tinha que abastecer o quanto o dono do posto queria e tinha também que pagar o preço mais alto. Então é uma aberração. Eu já visto que nós conseguimos o pró-caminhoneiro, e foi até a pedido do presidente Lula que eu mudasse o pró-caminhoneiro, nós mudamos o pró-caminhoneiro, nós conseguimos um juro inédito no mundo, um juro de 13,5 para 4,5. E os caminhoneiros não comprar caminhão porque não tinha comprovante de renda. Então foi quando eu tive a ideia de fazer, fizemos o projeto da carta frete, de acabar com a carta frete, e conseguimos concluir que agora eles vão ter comprovante de renda através da carta frete, maldita carta frete, sempre falo na carta frete, através do novo sistema. E antes,
quem comprou, você vê na mídia aí as montadoras falando que não vende caminhão. Evidentemente não vende caminhão. Porque nesses 2 últimos anos atrás, quem invadiu comprar os caminhões foram as próprias empresas, porque o caminhoneiro não tinha comprovante de renda, as empresas foram lá e compraram, as microempresas principalmente, foram lá e compraram, é lógico que tem estoque de caminhão para tudo quanto é lado, não vai vender com facilidade. Então, para nós, foi uma glória nós conseguir, foi um sucesso nós conseguir a mudança da carta frete, acabar com a carta frete, e agora os caminhoneiros têm como comprovar sua renda. O que está acontecendo ainda, eu acho que tem muito ajuste aí, acho que está quase que perfeito. Narciso, quais são os ajustes e como é que você lê essa situação que China e Carlos estavam falando, Marcos Aurélio estavam falando? Eu acho que essa questão da conta frete, o que se possibilitou, que se objetivou com isso, foi exatamente acabar com a informalidade. Isso. Por isso que eu não concordo com essa reivindicação de que no caso da subcontratação de outra empresa tem que ser feito o pagamento da mesma forma. Porque quando você faz uma contratação, uma subcontratação de 2 pessoas jurídicas, já existe formalização nessa relação comercial. Então não há justificativa, a meu ver, para agora querer exigir ou pleitear que a conta frete seja exigida também quando for contratada uma outra empresa de transporte de cargas. Então, eu acho que o objetivo foi formalizar. E tudo aquilo que formaliza na economia, eu acho que é positivo para toda a sociedade. Eu acho que a informalidade, ela prejudica muito a sociedade. Agora, o Dr. Marco colocou alguns aspectos de ordem operacional que precisam de alguns ajustes. Inclusive, a NTT tem buscado esses ajustes junto à NTT. A primeira dificuldade que as empresas encontraram foi como gerar o código identificador de operação de transporte quando contratasse o motorista agregado, que é aquele que tem a exclusividade. E já houve uma modificação nesse sentido. Já existe um código identificador dentro de um prazo de 30 dias. Quer dizer, então, alguns ajustes a NTT tem conseguido junto à NTT através de negociação. Então, eu acho que esse assunto da conta frete, eu acho que, de um modo geral, foi uma boa iniciativa. As dificuldades operacionais, eu acho que existem alguns problemas e precisam ser tratados, mas não é aquilo que os líderes que fizeram o movimento querem. Na verdade, eles acabaram colocando dentro de um pacote uma série de reivindicações que a gente até encontra um pouco de dificuldade até de entender. Por que eu digo isso? Porque se eles fizeram uma movimentação, como recentemente foi constatado, por que não fizeram isso quando a conta frete foi criada? Por que fizeram agora? Outra reivindicação que eles fazem, eles discutem, que é o próprio registro. Por que fizeram agora? Fizeram agora por uma questão política. Somatizou, a meu ver, é uma questão política. Todos os problemas e desagou com o controle da jornada, para mim, né? Na minha visão, é uma questão política. O controle da jornada foi a gota d'água. Para eles foi. Eu acho que não. Não? Eu acho que não. É que eles criaram, na verdade, uma confederação própria e quiseram agora demonstrar, através dessa nova confederação, que é uma dissidência da CNT, uma força. E buscaram na 12619 um mote para poder, nesse momento, fazer essa manifestação. É a visão que eu tenho do movimento. Pode ser até que eles consigam algum aperfeiçoamento em função disso. Mas que me causou estranheza o movimento nesse momento, sim, porque a maior parte das reivindicações são normas que já existem há algum tempo. O Registro Nacional de Transporte de Cargas existe já há alguns anos. Eles estão questionando isso agora. Desde 2007. Eles estão questionando agora. Então, enfim, eu acho que toda reivindicação ela é justa e deve ser, inclusive, examinada. Também nos causou uma surpresa, porque inicialmente nós imaginávamos que nessa comissão que o Ministério dos Transportes criou, o setor empresarial e trabalhadores também participaria, parece que não foi o que aconteceu. Só mal entendido. O China participa da comissão mas já está participando. No primeiro momento são apenas os autônomos. Mas eu queria voltar um pouco na 12619, porque quando você comentou no início quais são as polêmicas em torno dela, né? Uma coisa que a gente tem percebido que tem razão aqueles que estão dizendo, e nós também concordamos, de que os pontos de parada ao longo das rodovias, que houve veto da Presidência da República, são fundamentais para que os repousos previstos na 12619, sejam os repousos previstos no Código de Trânsito ou aqueles previstos na CLT, sejam realmente viabilizados.
Eu acho que esse é um assunto que, independentemente da reivindicação dos autônomos, independente de qualquer outra reivindicação, eu acho que isso é um consenso de que todos temos que trabalhar para que esses pontos de parada sejam viabilizados. Isso é uma política que eu entendo que tem que ser de governo. Recentemente, na imprensa, foi divulgado que a presidenta lançou um plano de logística. Eu acho que um plano de logística sem incluir esse assunto dos pontos de parada é falho. Eu acho que ela poderia aproveitar esse plano que ela lançou, incluir os pontos de parada ao longo das rodovias como política de governo, porque todo mundo vai ganhar com isso. As empresas vão ganhar porque tem essa necessidade, os trabalhadores e toda a sociedade, porque nós teremos um transporte mais seguro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui na qualidade de consumidor. Eu e quem está nos assistindo consome produtos que em boa medida, em larga medida, é transportado sobre rodas pelas estradas brasileiras. Esses ajustes, esses aprimoramentos assumidos numa política de governo, por exemplo, na concessão das estradas, isso não vai, ao fim e ao cabo, impactar no preço dos produtos? No aumento do preço do frete, no aumento do preço do pedágio e assim por diante? Quer dizer, a população, no fim desse percurso, é quem eventualmente vai pagar essa conta? Isso é óbvio. Acredito que sim. Isso é... E eu acho que até é normal isso, porque se você está trabalhando uma legislação, e é uma legislação que visa exatamente a segurança, não só a saúde do trabalhador, mas a segurança nas estradas, esse benefício é um benefício para toda a sociedade. Em última análise, quem tem que realmente arcar com esse custo dessa nova legislação é a sociedade como um todo. E tem um exemplo simples para isso. Ou seja, vocês aqui como ligados, digamos, à dimensão empresária, estão dizendo que esse custo é do governo, portanto é da população que paga imposto. Não é da iniciativa privada. Não, sim, é claro que vai ser. No primeiro momento, sim, mas ela vai ter que repassar esse custo para os seus clientes, e os seus clientes, evidentemente, terão que repassar esse custo pelo frete. Recentemente, os Estados Unidos teve uma legislação recente muito parecida com a nossa. Semelhante a ela. E isso também é em decorrência de uma necessidade que nós temos. Agora, é evidente que a parte do governo é uma parte importante, que é a visão estratégica, que é a visão de imaginar e colocar em prática a prioridade do transporte rodoviário, né, e fazer um grande projeto de logística mesmo. Então, isso é uma responsabilidade do Estado, porque senão fica só para o setor empresarial e para os trabalhadores o ônus, né? Isso é que nós não achamos que não é adequado. Marco Aurélio. Mas ele é um exemplo bem simples desse custo. Você tinha São Paulo, Bahia, 3 dias. Hoje, 5 dias. Por que essa mudança? O tempo de desconto. Eu tenho que parar 11 horas. Olha o que ocorre hoje. Ou seja, em 24 horas eu tenho que parar 11 horas. O cerne de toda a lei é justamente esta parada que, como não se fazia um controle efetivo dessa jornada, ele podia parar 12, ou 13, ou 7, ou 5, ou 6, ou o que vale. Né? Ou às vezes até atravessar, né? Virar. Isso. Tinha alguns segmentos que, por isso que, por causa de uns segmentos em específico, né, que sempre foi muito agressivo na época de safra, o que valha, transformava esse frete numa coisa de louco. Né? Mas, por exemplo, você tem hoje, se uma viagem vai levar 5 dias, eu tinha uma carga para sair daqui já prevista, uma nova carga. Logo, eu tenho que ter mais o quê? Mais um veículo, mais um motorista, porque ele não vai chegar a tempo para levar essa mesma carga. Não dá para trabalhar com um só, né? Um empresário fez a conta para nós, ele disse assim, olha, nós fizemos uma simulação na empresa, faz muita viagem de longo percurso, corre o Brasil, ainda mais com um produto químico que ainda este não foi tão afetado, mas sofreu pela parada das 11. Eles não faziam todo esse tempo. Ele falou assim, eu tenho que investir mais em 70 caminhões. Agora, como é que eu invisto em 70 caminhões? Se eu tinha um frete que era tabulado naquilo, eu não consigo gerar uma receita suficiente para conseguir continuar trabalhando para esses clientes, aumentando a minha frota. Quer dizer, é um impacto direto. Contratar autônomo. Não, no segmento deles não dá.
O químico, você consegue contratar o cavalo, que a gente chama, mas a carreta não. A carreta não. Ela é dedicada ao ácido sulfúrico, ou acetona, ou o que vale. Então, eu vou ter que ter esses equipamentos. E eu tenho que repassar isso no frete. Esse impacto, claro, esse produto final que é feito desse ácido clorídrico, o que vale, vai impactar no custo final. Só que um dado interessante, há 17 anos atrás, a média do frete era 4% do custo do produto. Você sabe me dizer quanto que é a média hoje? Não sei te dizer, mas sei que há 17 anos atrás a gente tinha uma inflação e um descontrole econômico quase do tamanho do planeta. Mas né? custo era custo para o embarcador. Hoje é 2%. Saiu. Não que a gordura saiu. Sim. O frete chegou a um nível hoje, né, em que as empresas passaram a adotar os autônomos em vez de frota própria, porque era um investimento que começava a ser inviável. E você está criando uma figura um pouco anômala no mercado. Quer dizer, como é que é uma transportadora que não tem caminhão, só tem autônomo? Fica um negócio meio estranho, né? Porque acho que você, né, uma pessoa que nunca viu o segmento, não. O transportador é aquela que tem caminhões, né? Não é assim? Sim, a imagem pública é essa. O imaginário é esse, né? Só que ela está invertendo, porque ela está se virando uma empresa de logística só. Chegou tão forte que os embarcadores forçaram o frete, e por uma desorganização do segmento, que hoje você tem um frete que próprios autônomos já não estão sobrevivendo. Pois é, e a terceirização parece que é uma tendência que está se espalhando em um monte de coisas. Né? Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e já a gente volta com esse debate muito esclarecedor.